Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque a Tua palavra é viva, é eficaz e ela nunca volta vazia. Pai amado e querido, pedimos que a Tua palavra volte a ocupar o lugar de honra em nossas vidas. Que ela seja o nosso alimento diário, a nossa lâmpada em meio às trevas e a nossa âncora em tempos de tempestade. Nos perdoe por todas as vezes em que deixamos de lado a Tua palavra, em que buscamos respostas apenas em conselhos humanos ou em vozes passageiras. Hoje nós reconhecemos que só a Tua palavra tem poder para nos confrontar, nos curar e nos restaurar. Ó Deus, contempla com Tua misericórdia cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Abençoe cada família representada aqui. Que em cada lar haja um tempo de leitura, oração e reflexão da Tua palavra. Que as crianças cresçam ouvindo as Escrituras. Que os casais sejam fortalecidos por ela e que todos nós possamos viver como testemunhas vivas da Tua verdade. Levanta no nosso meio homens e mulheres como Esdras, que se dedicam a ensinar e a praticar a Tua palavra com fidelidade. E que o mesmo avivamento que aconteceu em Jerusalém aconteça também na nossa igreja, na nossa família, na nossa cidade, na nossa nação. Dá-nos um coração quebrantado, sensível à Tua voz, e que possamos não apenas ouvir, mas obedecer, viver a Tua palavra. Senhor, nós pedimos que, através do Teu poder, o Senhor derrame a Tua cura sobre aqueles que lutam contra as enfermidades. Que, através da Tua palavra, o Senhor fortaleça os cansados, restaura os relacionamentos e traga esperança para aqueles que estão desanimados. Que cada promessa escrita na Tua lei se cumpra em nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a sua casa nesse momento. Que o Espírito Santo te dê força para enfrentar esse dia com coragem e com fé. Que nenhuma arma forjada contra a sua vida prevaleça, porque o Senhor dos Exércitos está com você. Esse será um dia de vitória, de paz e de propósito. Em nome de Jesus. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nós estamos começando mais um devocional Minuto com Deus. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você sente como se o barulho constante desse mundo estivesse abafando a sua vida espiritual? Nós vivemos em uma época onde o silêncio se tornou raro. Cada notificação, cada zumbido do celular, cada manchete de última hora rouba a sua atenção. E no meio de todo esse barulho, você se pergunta: será que eu ainda consigo ouvir a voz de Deus? Se você crê que Deus pode te ensinar hoje a silenciar o caos e a ouvir a voz dele de forma clara, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. E dê o seu like no vídeo. É uma ação rápida, simples, gratuita, mas que faz toda a diferença para a manutenção desse canal. Aproveita que você vai dar o like e se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhuma palavra de fortalecimento que nós postamos aqui todos os dias. Eu vou ler o que está escrito no livro do Êxodo, no capítulo 14, versículo 14. Moisés disse ao povo de Israel: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Agora eu vou ler em 1 Reis, no capítulo 19, versículos 11 e 12. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes,
e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Deixa eu te dar o contexto dessas duas passagens aqui. A primeira que eu li acontece em um dos momentos mais dramáticos da história de Israel. O povo estava preso entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. Eles podiam ver os cavalos, as carruagens, os soldados armados vindo atrás deles. E na frente só havia água. Não tinha para onde correr. O medo era real. O desespero era palpável. E foi nesse momento que Moisés disse algo que parecia impossível. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Pensa nisso, irmãos. No meio do caos, no meio do barulho da guerra, do pânico, a ordem de Deus foi: fiquem quietos, deixem eu lutar por vocês. A segunda passagem acontece séculos depois, com o profeta Elias. Ele estava no Monte Horebe e Deus ia se revelar a ele. Houve um vento forte que quebrou as rochas, mas Deus não estava nesse vento. Aí veio um terremoto que fez a montanha tremer, mas o Senhor não estava naquele terremoto. Houve um fogo, mas Deus também não estava lá no fogo. E depois de tudo isso, veio uma quietude. E nessa quietude, uma voz mansa e delicada, um sussurro. E ali Deus estava. Irmãos, essas duas histórias nos ensinam algo que vai contra tudo que o mundo nos diz. O mundo nos ensina que nós precisamos gritar para sermos ouvidos, que precisamos lutar com as nossas próprias forças, que precisamos estar sempre conectados, sempre atentos, sempre produzindo. Mas Deus nos diz: aquiete-se, pare de lutar com o seu braço carnal, deixa eu lutar por você e aprenda a ouvir a minha voz no silêncio. Eu sei que muitos de nós vivemos em um cenário de hiperconectividade. Existe uma ironia cruel na nossa rotina. Nós buscamos respostas de Deus rolando a tela do celular, em vez de nos desconectarmos intencionalmente para estar com Ele. Nós vivemos em um estado de atrito mental constante, que afoga a nossa sensibilidade espiritual. Uma mente desordenada, cheia de pressa, simplesmente não consegue processar a frequência suave do Espírito Santo. As vozes do mundo competem pela sua atenção, a cada segundo. Algoritmos de redes sociais mantêm você consumindo e comparando. A cultura da produtividade diz que você só tem valor se estiver sempre produzindo. E esse desejo constante por aprovação e likes nos faz esquecer de pausar e ouvir a liderança gentil de Jesus. Não é de admirar que tantos de nós nos sintamos ansiosos, inquietos e espiritualmente secos. O barulho é infinito, mas Deus quer que você saiba hoje o seguinte: pare de deixar o clamor do mundo abafar os sussurros da verdade. Mas como que nós construímos esse silêncio? Como que nós podemos criar esse espaço para ouvir a voz de Deus? A meditação bíblica não é o esvaziamento da mente, como muitas práticas orientais sugerem. Pelo contrário, é o preenchimento da alma através de uma espera focada e quieta na presença de Deus. O Salmo 46, no versículo 10, nos ordena o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A quietude não é tempo perdido, é um espaço sagrado. É onde a paz de Deus encontra o nosso coração inquieto. Você precisa desligar o telefone, precisa silenciar as notificações, encontrar um lugar, mesmo que seja só uma cadeira, onde você possa estar a sós com Deus. E ali você abre a palavra, não para ler correndo, mas para meditar, para deixar a palavra falar com você, para deixar o Espírito Santo te guiar. E depois de orar, de entregar as suas batalhas, de confessar os seus pecados, você fica quieto, você espera, você ouve.
Mas eu sei que você pode estar se perguntando: como eu sei se o que eu estou ouvindo nessa quietude é Deus falando comigo ou se são apenas os meus próprios pensamentos? Essa é uma pergunta importante e a resposta está na própria palavra de Deus. Deus nunca vai te dizer algo que contradiz a Bíblia. Se o que você está ouvindo vai contra o que está escrito nas Escrituras, não é de Deus. É simples assim. A palavra de Deus é a nossa bússola, o nosso fundamento. Tudo precisa ser testado à luz dela. Além disso, a voz de Deus produz frutos. Gálatas 5 nos diz quais são os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se o que você está ouvindo produz esses frutos na sua vida, é de Deus. Mas se produz medo, ansiedade, confusão, engano, orgulho, não é Deus falando. E tem mais uma coisa. Filipenses capítulo 4, no versículo 7, promete que a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. A verdadeira orientação de Deus produz paz. Ela traz paz. E não pânico, não desespero, mas paz. Agora eu quero voltar lá naquele versículo de Êxodo 14, verso 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Perceba essa conexão aqui. O Senhor luta, o Senhor peleja. E a sua parte é ficar calado, é manter a paz. Quando nós insistimos em lutar as nossas próprias batalhas, nós entramos em um ciclo de frustração e de exaustão. Nós colocamos toda a nossa energia tentando resolver problemas, apenas para perceber que os nossos esforços são insuficientes. A verdade é que nós nunca fomos feitos para carregar o peso das nossas batalhas sozinhos. Quando nos humilhamos e reconhecemos que não somos fortes ou espertos o bastante para resolver tudo, nós abrimos a porta para a intervenção de Deus. Essa é a chave para ouvir a voz de Deus no meio do caos. Admitir que você não sabe o que fazer e fixar seus olhos nele. Quando você transfere o fardo da batalha para Deus, a voz do medo diminui e a voz do Espírito se torna audível. E você pode estar se perguntando: significa então que eu não devo fazer nada? Que eu devo simplesmente cruzar os braços e ficar esperando? Não, não é passividade, é rendição. É trocar a nossa necessidade de controle pela certeza da soberania de Deus. Você ainda vai trabalhar, você ainda vai cuidar da sua família, ainda vai tomar as decisões, mas você vai fazer tudo isso sabendo que Deus está no controle, que Ele está lutando por você. A sua vitória já está garantida, não pela sua força, mas pela força de Deus. Isso não significa que as batalhas vão desaparecer, mas significa que nós vamos enfrentá-las com a certeza de que Deus está conosco, que a voz dele está nos guiando, que a paz dele está nos guardando. E quando você aprende a ouvir o sussurro de Deus, a quietude do seu coração se torna um santuário que as outras pessoas podem sentir, mesmo no meio do caos externo. Eu quero te convidar hoje a fazer algo prático. Não deixe que essa mensagem seja apenas mais um vídeo que você assistiu. Faça esse desafio. Nesta semana, tire um tempo para desligar o ruído e se inclinar para ouvir a Deus. Crie o seu espaço sagrado. Abra sua Bíblia, abra a palavra, ore, fique quieto e deixe Deus falar com você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva também o nome daquela pessoa pela qual você tem intercedido. Nós vamos juntos entregar tudo isso na presença do Senhor. E se você está disposto a viver essa palavra na sua vida, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Vamos falar com Deus agora. Pai, nós te agradecemos por mais esse dia. Te louvamos porque o Senhor nos deu fôlego para respirar. Nos deu um coração que bate e que anseia por Ti. Nós te agradecemos pelo pão de cada dia,
que mesmo no meio da escassez, das dificuldades, não tem nos faltado. Nós entregamos esse dia em Tuas mãos e declaramos que confiamos no Senhor e na Tua vontade para as nossas vidas. Mesmo quando nós não entendemos os Teus planos, mesmo quando o silêncio dói, mesmo assim nós escolhemos confiar. Que o Senhor nos perdoe por cada um dos nossos pecados, por todas as vezes em que Te entristecemos com as nossas atitudes, nossas palavras e até com os nossos pensamentos. Nos perdoa pelas vezes em que tentamos lutar com nossas próprias forças, gerando ansiedade e frustração. Nos limpa, Pai, porque somos pecadores e precisamos urgentemente da Tua misericórdia todos os dias. Lava nossa mente, nosso coração e limpa tudo aquilo que o mundo sujou em nós. Eu peço que o Senhor cuide das áreas da nossa vida que estão cansadas, feridas e sobrecarregadas. Aquelas áreas que ninguém vê, mas que o Senhor conhece profundamente. Pai, nos ensina a viver no silêncio da Tua presença. Nos livra do barulho do mundo. Nos livra da doença da pressa. Nos ensina a aquietar a nossa alma e a ouvir o Teu sussurro suave. Nós entregamos a Ti a nossa tempestade interna. Entregamos ao Senhor a nossa ansiedade sobre o futuro, o medo da escassez, as preocupações com a nossa família. O Senhor disse que lutaria por nós e que nós deveríamos nos calar. Então, nós silenciamos a nossa alma agora. Nós repreendemos todo o ataque do inimigo contra a nossa mente. Nós amarramos toda a força das trevas que tenta roubar, matar e destruir. E declaramos que elas não têm poder sobre nós. Nós tomamos posse do escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Espírito Santo, fala conosco. Nós queremos ouvir o Teu sussurro suave. Nos guia pelos Teus caminhos. Que a Tua paz guarde o nosso coração e a nossa mente. Nós declaramos vitória sobre cada batalha que enfrentamos. Não pela nossa força, mas porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Restaura nossa alegria, nossa esperança e nossa fé. Que a partir de hoje nós não sejamos guiados pelo pânico das notícias, mas pela paz da Tua presença. Nós Te agradecemos, Deus, porque sabemos que o Senhor já está agindo. Nós cremos na vitória e recebemos pela fé a Tua paz em nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso desde já Te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você aprenda a silenciar o caos e a ouvir a voz do Pai de uma forma clara e poderosa. Compartilhe essa palavra com seus contatos de WhatsApp, com seus grupos. A palavra de Deus tem um poder para transformar vidas. Conheça aqui na descrição do vídeo os outros canais que fazem parte do nosso ministério e se inscreva neles. Tem mensagens todos os dias. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix. Todas as formas de apoiar estão aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Obrigado pela sua companhia, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Que neste momento eu possa ser boca de Deus na sua vida e que essa palavra te abençoe de uma maneira sobrenatural. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. Dê o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim nós conseguimos alcançar mais pessoas. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Deus quer te usar para ser bênção na vida das pessoas. Deus quer te conceder uma sabedoria tão grande que você carregará a presença do Espírito Santo por onde você passar. E as suas palavras serão como rios de água viva fluindo através de você. Abra o seu coração e permita que o Senhor fale com você nesse momento.
Que essa mensagem de hoje seja o marco de uma nova fase na sua vida. Provérbios capítulo 4, versículo 7, está escrito: a sabedoria é a principal coisa. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Irmãos, todos nós estamos constantemente buscando por mais sabedoria, ou pelo menos deveríamos estar. Porém, em alguns momentos, nós olhamos para dentro de nós mesmos e nos enxergamos de uma maneira muito distorcida. Começamos a ver sabedoria plena em nós. E até chegamos a acreditar que não há nada mais que precisemos aprender. Olha, deixa eu te falar algo. A nossa mente é como um computador. E não existe um computador com memória infinita. Mas a palavra de Deus nos revela que existem coisas infinitas para aprendermos sobre Deus, sobre os seus caminhos, o seu amor, sobre a sua justiça, enfim, sobre a sua essência eterna. Em Romanos capítulo 11, verso 33, o apóstolo Paulo escreveu: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O nosso Senhor é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Ao contemplarmos a grandiosidade de suas obras e nos maravilharmos com a complexidade de sua criação, somos lembrados de quão vasto é o entendimento que ele detém. A busca pela sabedoria não é um mero acúmulo de informações, mas sim uma jornada de transformação interior. Assim como um diamante bruto precisa ser lapidado para revelar todo o seu esplendor, nós também passamos por um processo de lapidação espiritual, à medida que buscamos a sabedoria de Deus. A palavra do Senhor nos molda, nos ensina a discernir entre o bem e o mal e nos direciona em nossas escolhas. Cada capítulo da Bíblia, cada versículo que absorvemos é como um tijolo na construção do nosso entendimento sobre Deus e seus caminhos. A sabedoria é uma jornada que requer paciência e persistência, mas ela também traz recompensas eternas. Quanto mais nos dedicarmos a conhecer a Deus, mais encontramos clareza em meio às incertezas da vida. E somos capacitados a viver de maneira que honramos e refletimos a vontade do Pai. Enquanto nos esforçamos para absorver a sabedoria contida nas Escrituras, nós também devemos buscar aplicá-la na nossa jornada diária. A sabedoria não é apenas teórica, ela se manifesta em nossas ações, palavras e atitudes. Dia após dia, a cada novo passo, nós nos aproximamos mais de Deus. E com isso, o nosso caráter começa a ser trabalhado e o nosso interior é purificado. Experimentamos uma transformação gradual que nos torna mais parecidos com Cristo, refletindo sua luz e o seu amor para o mundo ao nosso redor. É claro que em alguns momentos nós vamos falhar, vamos tropeçar e até vamos agir de maneira totalmente contrária àquela que tanto temos buscado. Porém, nesses momentos, lembre-se de que você é limitado, mas que está nas mãos de um Deus ilimitado, que tem toda a força, poder e domínio para te fazer vencer qualquer batalha que surgir em seu caminho. Se encha com a sabedoria de Deus, pois ela não ajuda somente você. Afinal, quando estamos verdadeiramente cheios de Deus, é impossível alguém se aproximar de nós
e não ser tocado pelo Espírito Santo. É importante compreender que a jornada em direção à sabedoria não é uma estrada linear e perfeita, mas uma trajetória de altos e baixos. Nossos erros e desafios não são sinais de fracasso, mas oportunidades de aprendizado e crescimento. Quando tropeçamos e nos desviamos do caminho da sabedoria, não precisamos nos sentir derrotados. Pelo contrário, podemos nos lembrar da graça insondável de Deus, que nos estende o seu perdão e nos capacita a continuar avançando, aprendendo com nossas falhas e buscando melhorar a cada dia. Nessa caminhada de buscar e aplicar a sabedoria de Deus, devemos cultivar uma mentalidade de humildade e dependência dele. Reconhecemos que, por mais que busquemos sabedoria, somos limitados em nossa compreensão e visão. É quando reconhecemos nossa fraqueza que somos fortalecidos pela força divina. A sabedoria não é apenas uma conquista intelectual, mas um exercício contínuo de confiar em Deus para nos guiar em cada passo. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra e pelo teu infinito amor por nós. Te louvamos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos em tua presença e te agradecemos por nos chamar de volta à vida, à verdadeira vida. Pai, nos perdoe pelos nossos pecados e por tudo aquilo que temos feito que tem entristecido o teu Espírito. Queremos viver uma vida que te agrade. Por isso, te pedimos que o Senhor sonde o nosso coração e nos transforme completamente. Entregamos em tuas mãos todas as áreas da nossa vida, nossas finanças, nosso relacionamento amoroso, nossa família, nossos filhos, nosso ministério e tudo mais que se encontra em nossas mãos agora. Colocamos toda a nossa vida diante do teu altar e te pedimos, nos encha com sabedoria, para que possamos enfrentar cada desafio que surgir em nossa vida da maneira certa, pensando duas vezes antes de agir, antes de falar e sempre agindo de acordo com a tua palavra. Deus, eu apresento a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo nesse momento e te peço que o Senhor olhe com compaixão para cada pedido de oração que foi feito aqui. Manifeste o teu poder na vida deles, Pai. Provoque uma mudança sobrenatural bem diante dos seus olhos. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. Nada pode impedir os planos de Deus para a sua vida. Receba essa palavra e se você crê nisso pela fé, escreva aqui nos comentários, eu creio. Escreva como uma declaração profética, eu creio. Essa é uma promessa bíblica que está contida em Jó, capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes de começar a mensagem, eu queria pedir que você desse o seu like nesse vídeo. Muitas pessoas perguntam assim, pastor, como que eu recebo as mensagens todos os dias no meu celular? Como que eu fico sabendo que essas mensagens foram postadas? Basta você se inscrever no canal, ativar as notificações. E para nos ajudar, deixe o seu like aqui no vídeo, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Você está informando ao YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. E se você quiser apoiar o projeto Minuto com Deus,
seja membro do canal. Creia e tome posse das promessas de Deus para a sua vida. Não permita que o inimigo ou as dificuldades que você está enfrentando agora te façam duvidar de que Deus está contigo. Que durante essa semana que está começando, a cada novo dia, você possa experimentar o sobrenatural de Deus em sua vida. E que você possa iniciar um novo tempo, uma nova etapa. Escreva aqui nos comentários também o seu pedido de oração, pois ao final dessa palavra eu vou orar por todos os pedidos que forem feitos aqui. Eu vou orar pela sua vida, pela sua família, para que Deus abençoe você, para que Deus abra as portas que precisam ser abertas. Provérbios capítulo 19, versículo 21 está escrito: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Irmãos, um dos nossos maiores problemas é a nossa capacidade de nos esquecermos de coisas importantes e verdadeiras com muita facilidade. Infelizmente, temos uma memória ótima quando o assunto são coisas negativas, quando se trata de ofensas, de coisas traumáticas, de coisas ruins que fizeram conosco no passado. Porém, quando se trata da palavra de Deus, da promessa dele para a nossa vida e de tudo que diz respeito ao nosso futuro, nós facilmente nos esquecemos. Mas a verdade é essa: Deus é soberano e nenhum dos planos dele para a nossa vida serão impedidos. Talvez, em algum momento, você tenha recebido uma promessa vinda diretamente do Senhor. E hoje você se encontra frustrado, pois já se passou algum tempo e essa promessa ainda não se cumpriu. Porém, hoje eu quero te dizer, Deus não se esqueceu de você. O tempo do nosso Deus é perfeito. E logo, por ser perfeito, ele é totalmente diferente do nosso. Sabe, quando olhamos para o relógio, muitas vezes nos sentimos ansiosos, impacientes, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo, de acordo com os nossos planos. Mas Deus não está restrito, limitado ao tempo humano. Ele é o Deus do tempo perfeito. E cada segundo, cada minuto, cada dia tem um propósito na sua agenda divina. Às vezes, as dificuldades e os obstáculos que encontramos na nossa jornada podem nos levar a questionar se Deus está realmente ao nosso lado. Às vezes, podemos sentir que Ele se esqueceu de nós, que as promessas não se cumprirão e que estamos destinados à derrota. No entanto, eu quero encorajar você hoje a nunca duvidar do poder e da fidelidade de Deus. Você pode estar enfrentando lutas, situações que muitas vezes parecem insuperáveis, mas eu quero te lembrar de algo importante. Nada pode impedir os planos de Deus para a sua vida. E muitos são os planos no coração do homem, mas o que vai prevalecer ao final de tudo isso é o propósito do Senhor. Assim como Jó, que mesmo diante de grandes adversidades permaneceu fiel a Deus, você também pode permanecer. E você pode declarar com convicção: Senhor, eu sei que Tu podes tudo e que nenhum dos Teus propósitos será impedido. Aleluia! Deus é o Deus do impossível. Ele é capaz de transformar as situações mais difíceis em bênçãos extraordinárias. Ele é o Deus que abre portas onde não há saídas. Ele faz com que os rios fluam no deserto e Ele traz vida onde há morte. Portanto, não permita que as circunstâncias negativas desviem você da verdade. Confie no Senhor, mesmo quando tudo parecer contrário, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas.
Eu quero encorajar você a buscar a presença de Deus todos os dias, a mergulhar nas Escrituras e a se fortalecer na fé. Lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito e que Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o caminho para cumprir todas as promessas que Ele fez a você. Tenha paciência, tenha perseverança, confie e não desista. Nessa semana que se inicia, eu desejo que você experimente o poder sobrenatural de Deus, que você seja surpreendido pelas suas bênçãos, que as portas se abram diante de você e que você veja o cumprimento das promessas na sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. Nós vamos orar juntos nesse momento. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, obrigado por mais esse dia, por mais essa semana que está começando. E obrigado por mais uma vez nos demonstrar o teu amor por meio da tua palavra. Hoje declaramos que não queremos desperdiçar essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Vamos aproveitar essa semana para nos aproximarmos mais de ti e da tua palavra. Pai, traga à nossa memória agora cada pecado que temos cometido, através das nossas atitudes, das nossas palavras e dos nossos pensamentos, e nos leve ao arrependimento. Nós te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados e pedimos que o Senhor nos purifique e nos restaure por inteiro. Hoje nos lembramos de que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E nos lembramos que precisamos ter fé, paciência e confiança no Senhor, pois no tempo certo a tua vontade será cumprida em nossas vidas. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu coloco diante do teu altar a vida dessa pessoa e da sua família. Que o Senhor ouça essa súplica, que o Senhor ouça cada oração, cada clamor que foi feito aqui. Até mesmo aquela oração que foi feita aqui por aqueles que estão fracos, que estão cansados de tanto buscar ao Senhor e não obter as respostas que buscam. Que o Senhor tome a nossa vida em tuas mãos e nos dê forças para superar todos os desafios que surgirem em nosso caminho. Nos dê, Senhor, a tua cura, a tua provisão, a tua restauração e o teu refrigério. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Tome posse das promessas de Deus. Os planos do Senhor se cumprirão. As promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido. Antes de sair, dê o seu like no vídeo e se inscreva no canal. E compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Mais uma semana está começando para a glória de Deus. E mais uma vez você está recebendo uma oportunidade de recomeçar, de repensar a sua vida, de fazer as coisas do jeito certo, ou seja, na presença do Senhor. Por isso, abra o seu coração e receba a palavra que Ele tem para você nesse dia. O tema dessa reflexão de hoje é: Deus quer te fortalecer nesta semana. Portanto, se você crê que o Senhor vai te dar a força necessária para você enfrentar os desafios que tem pela frente, escreva aqui nos comentários: eu recebo a força de Deus. Escreva como uma afirmação de fé: eu recebo a força de Deus.
E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Mas só escreva isso se você de fato acredita no poder transformador de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Todos os dias eu posto 2 vídeos aqui no meu canal, às 5 da manhã e às 18 horas, para a sua edificação, para abençoar a sua vida. É um tempo de reflexão e de oração, um tempo em que nós paramos para ouvir a voz de Deus. E essa mensagem tem alcançado milhares de pessoas. Por isso eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Muitas pessoas me perguntaram assim: pastor, eu não estou conseguindo me tornar membro do canal. O YouTube, ele retirou do celular essa função. Então, se você quiser e puder se tornar membro, você só vai conseguir fazer isso se estiver acessando o nosso canal através de um computador, de um notebook. E eu quero agradecer a você que tem nos apoiado aqui, seja com o like, com o compartilhamento ou com as diversas formas de apoio que estão aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, está escrito: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Irmãos, a história de José nos ensina uma valiosa lição sobre como Deus pode transformar situações aparentemente negativas em bênçãos e como Ele faz com que essas situações cumpram os seus propósitos, que são maiores do que os nossos. Apesar de enfrentar inúmeras adversidades como a inveja, a traição dos irmãos, a escravidão no Egito e até a prisão injusta que ele sofreu, José manteve a sua fé e a sua confiança em Deus. Ao chegar ao ápice da sua jornada, José percebeu que todos os acontecimentos difíceis que ele teve que enfrentar não foram em vão. Deus tinha um plano maior. E através dessas circunstâncias, ele estava preparando José para uma posição de grande influência no Egito, onde ele pôde salvar a sua família da fome e ainda preservar a vida de muitas pessoas. Contudo, é importante ressaltar que o fortalecimento de José não aconteceu da noite para o dia. Ele passou por momentos de dor, de tristeza e de incerteza. Foram anos de provações e desafios que moldaram o seu caráter e o prepararam para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Da mesma forma, em nossa jornada, nós podemos enfrentar obstáculos e circunstâncias difíceis. A vida muitas vezes nos coloca diante de situações que parecem ser insuperáveis, mas é nesses momentos que precisamos nos apegar à fé e confiar no poder transformador de Deus. Deus quer te fortalecer, mas é necessário que você esteja disposto a aprender com as adversidades, confiando que Ele está trabalhando em seu favor. Não desanime diante dos desafios, pois é na fraqueza que nós encontramos a verdadeira força que vem de Deus. Assim como José foi preparado para uma grande missão, Deus também tem um propósito único para cada um de nós. Cada experiência, boa ou ruim, pode ser um instrumento nas mãos de Deus para nos capacitar a cumprir o que Ele planejou para a nossa vida.
Nesta semana, não permita que as dificuldades te enfraqueçam, mas deixe que elas te conduzam a uma maior dependência de Deus. Busque fortalecer a sua fé por meio da oração, da leitura da palavra e da comunhão com os outros irmãos que compartilham a mesma fé que você. Confie que Deus é capaz de transformar o mal em bem e de usar todas as circunstâncias para o seu crescimento espiritual. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 8, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que essa semana seja marcada pela certeza do amor e do cuidado de Deus por você. Receba a força que vem dele, confie no seu plano e esteja pronto para enfrentar os desafios, sabendo que ele é quem vai te fortalecer e te capacitar para superar todas as adversidades. Nada é impossível para o nosso Deus. Por isso, você pode ter a plena certeza de que Ele está ao seu lado em cada passo da sua jornada. Que toda vez que você tiver que enfrentar desafios, dificuldades, momentos difíceis, você se lembre de que a força para superá-los não vem apenas das suas próprias capacidades, mas da confiança em Deus. Quando depositamos a nossa fé no poder dele e no amor incondicional dele, o Senhor nos fortalece e nos dá a coragem necessária para prosseguir. Olhe para trás e perceba quantas vezes Deus já agiu na sua vida, transformando aquela situação que parecia ser o fim em um novo começo, em uma porta aberta. Cada experiência difícil pode ser uma oportunidade para crescer em fé e se tornar mais próximo do Pai Celestial. Saiba que, embora enfrentemos incertezas e tribulações, Deus é fiel e nunca nos abandonará. O seu plano para a nossa vida é maior do que podemos imaginar e Ele nos sustentará em cada passo do caminho. Nesta semana, fortaleça-se na palavra de Deus, medite em sua verdade e deixe que o Espírito Santo guie as suas decisões. Quando nos aproximamos do Senhor em oração e entrega, encontramos descanso para a nossa alma e renovamos as forças para seguir em frente. Receba hoje a força de Deus e creia que Ele está ao seu lado, te capacitando para que você possa enfrentar cada desafio que surgir à sua frente. Que essa semana seja marcada pela sua dependência do Pai, confiando que a graça dele é suficiente para te sustentar em todas as circunstâncias. Eu quero orar por você. Se você não escreveu ainda, escreva aqui nos comentários: eu recebo a força de Deus. E coloque o seu pedido de oração. Vamos falar com o Pai. Deus, obrigado por tua palavra e pelo teu amor. Obrigado por mais uma vez nos conceder uma oportunidade de recomeçarmos e de mudarmos de vida. As tuas misericórdias se renovaram sobre nós nesta manhã e por isso somos eternamente gratos a ti. Nos perdoe pelos nossos pecados, por cada ato, cada fala ou cada pensamento que tivemos, que possam ter te entristecido, que possam ter ido contra os teus princípios. Te pedimos perdão porque muitas vezes a nossa confiança no Senhor é abalada com qualquer situação difícil que vivemos. Mas hoje queremos declarar a nossa total dependência no Senhor e queremos dizer que sem ti nós não somos nada. Sabemos que o Senhor tem um propósito para a nossa vida. Por isso, nos rendemos totalmente à tua vontade e te pedimos, cumpra em nós o teu querer.
que a cada desafio que surgir em nosso caminho ao longo desta semana, nós possamos nos aproximar um pouco mais do Senhor e possamos nos tornar cada vez mais íntimos de Ti. Deus amado, Deus querido, eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora. Essas pessoas que, pela Tua graça e misericórdia, foram alcançadas nessa manhã. Eu quero apresentar diante de Ti os pedidos de oração que eles fizeram aqui, Senhor, e clamar para que o Senhor manifeste o Teu poder sobrenatural na vida deles e que essa semana possa ser como um divisor de águas na vida de cada um. Que o Senhor possa ministrar a Tua cura, a Tua restauração, o Teu perdão e a Tua reconciliação na vida dessa pessoa e na sua família. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Antes de sair, dê o seu like no vídeo e se inscreva no canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E é com grande alegria que eu te convido para mais um Minuto com Deus. Todos os dias nós estamos aqui juntos para aprendermos mais da palavra do Senhor, orando uns pelos outros e buscando a direção de Deus para as nossas escolhas, para as nossas decisões, buscando a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento de Deus. O tema do Minuto com Deus de hoje é um novo amanhã preparado para você. Por isso eu peço que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Essas ações fazem com que a gente consiga alcançar mais pessoas. E se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Se você crê verdadeiramente que o Senhor está preparando um novo tempo para a sua vida, um novo momento, uma nova fase, escreva aqui nos comentários: eu creio. E em seguida você pode colocar também o seu pedido de oração. Deus vai falar com você hoje, de uma maneira sobrenatural e profunda. E você sairá daqui com as suas forças renovadas e com uma grande vontade de viver uma vida de intimidade com o Pai. A palavra de Deus diz em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, o seguinte: a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, a palavra de Deus é como um bálsamo para as nossas feridas, que age de maneira sobrenatural, nos curando nos lugares mais profundos do nosso interior. A palavra do Senhor tem poder de transformar, de curar e de renovar as nossas forças, para que nós consigamos enfrentar os desafios que surgem no nosso dia a dia. Deus revelou ao profeta Jeremias uma coisa magnífica que ele compartilhou aqui conosco no capítulo 3 do seu livro. O profeta nos revela que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas não acabam. E ainda mais, ele nos diz que elas se renovam a cada manhã. Você consegue perceber o quão grandiosa é essa afirmação? Muitas vezes, as situações desagradáveis que estamos encarando na nossa vida são apenas frutos de escolhas erradas que tivemos um dia. Mas hoje, nesse dia, nesse exato momento, pode acontecer o início de uma nova fase em sua vida. Deus nos deu um dia com 24 horas.
e a cada nova manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Ou seja, o dia logo amanhece e antes mesmo de você acordar, o amor de Deus já está lá, te esperando de braços abertos, te convidando ao arrependimento, ao amor e a uma verdadeira mudança de vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, não fique mais afastado do Senhor, nem mais um dia, nem mais uma hora sequer. Por mais que algumas de suas escolhas tenham te conduzido para longe de Cristo, saiba que a misericórdia de Deus se renovou mais uma vez. E todo o caminho inverso que você fez para longe do Pai não pode desfazer o caminho que Ele percorreu para te alcançar. Jesus trilhou um caminho muito doloroso, um caminho sombrio, literalmente um caminho de morte, apenas para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar a nossa vida. Ele ressuscitou e, juntamente com a ressurreição, nos trouxe de volta à vida, tanto a vida em si, quanto a vida eterna. E mesmo depois de tudo isso, quando nós ainda assim viramos as costas para Ele, a palavra dele veio até nós. E o Senhor hoje nos convida a abandonarmos a nossa vida de pecado e de sombras, pois as misericórdias dele se renovaram e estão nos permitindo recomeçar. Recomece hoje. Não perca mais tempo e abra o seu coração para que o Criador possa fazer morada. O Senhor te ama e está de braços abertos, te convidando a viver um novo tempo em sua vida. Afinal, Ele preparou um novo amanhã para você. É incrível pensar que em todas as manhãs somos agraciados com a renovação das misericórdias divinas. Essa dádiva nos mostra que, não importa o quão distante tenhamos ido, Deus sempre nos resgata. Ele sempre nos chama de volta para um recomeço. Não há erro passado que seja maior do que o amor e a fidelidade do Senhor. Portanto, hoje é o dia de abraçar essa oportunidade e aceitar o convite do Criador para uma vida transformada, cheia de esperança e intimidade com Ele. Permita que o amor divino cure as suas feridas, te fortaleça e te conduza a um novo amanhecer, preparado especialmente para nós. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. Obrigado, pois mais uma vez o Senhor se revelou a nós e nos demonstrou a Tua fidelidade, a Tua graça e a Tua misericórdia. Te pedimos perdão, Senhor, por todos os pecados que temos cometido, por tudo aquilo que dissemos, que fizemos ou que pensamos. Clamamos para que o Senhor nos perdoe e nos purifique. Muitas vezes, Deus, nós corremos na direção oposta, nos afastando cada vez mais da Tua presença. Mas hoje entendemos que, mesmo depois de tanto correr e mesmo depois de ter Te entristecido, o Senhor ainda está aqui, ao nosso lado, nos estendendo a mão e nos dando a oportunidade de recomeçarmos em Tua presença. E é isso o que nós queremos fazer hoje. Te entregamos o nosso coração e declaramos que queremos viver tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. Recebemos esse novo amanhã em nossas vidas e afirmamos que queremos trilhar os Teus caminhos, queremos andar onde o Senhor nos apontar. Pai amado e querido, eu quero apresentar diante de Ti cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. Estenda o Teu olhar de misericórdia sobre cada problema revelado aqui, sobre cada situação, cada circunstância contrária que os meus irmãos têm enfrentado.
revela o teu agir, manifesta o teu poder sobrenatural na vida de cada um. Que todos possam experimentar um tempo favorável. Que cada vida aqui que for alcançada por essa mensagem seja renovada e seja transformada, segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Não saia sem dar o seu like no vídeo e sem se inscrever no canal. E compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Deus enxugará suas lágrimas. Receba essa palavra em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um momento de reflexão, Minuto com Deus. Abra o seu coração nesse instante, abra a sua mente, esteja quebrantado o suficiente para que você possa não apenas receber a palavra no seu coração, mas transformar esse aprendizado, todos os ensinamentos de Deus em atitudes. Tenha disposição, tenha disciplina e fé para ouvir, aprender e cumprir tudo aquilo que Deus ministrar ao seu coração. Eu peço que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Quando você faz isso, você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Deus transforma o meu choro em riso. Escreva isso como uma declaração de fé. Deus transforma o meu choro em riso. E em seguida coloque o seu pedido de oração. Salmos 126, versículos 5 e 6 está escrito: Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Glória a Deus! Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Se você crê, diga amém, eu recebo. E o segundo versículo que eu quero ministrar ao seu coração está em Salmos 30, versículo 5, que diz assim: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, chorar não quer dizer que tudo está dando errado e que nada está funcionando. Deus conhece aqueles que choram, aqueles que clamam por milagres. Ele conhece o seu coração. Se você está se sentindo triste, angustiado e por algum motivo você tem chorado e clamado ao Senhor, hoje Ele manda te dizer: eu estou atento à sua oração. Eu estou atento ao seu choro. Se o seu coração não suporta mais as adversidades deste mundo e por isso você tem se desabado em pranto, o Senhor diz hoje a você: filho, filha, tenha calma. Eu venci o mundo. O Senhor dos Senhores está pronto para te consolar. E Ele deixou para você o Espírito Santo, que também é chamado de Consolador. O seu choro
vai cessar no momento certo, porque você será tomado pela alegria do Senhor. A alegria do Senhor se tornará a sua força. Os dias difíceis são muitos, mas não chegam nem perto da eternidade que Deus preparou para nós. Ainda que você enfrente muitas batalhas, ainda que você chore por muitas noites, a promessa de Deus é de que tudo isso passará. Não haverá mais choro, mais morte. Esse tempo de dor vai passar. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, está escrito: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem a dor, pois a antiga ordem já passou. Irmãos, esse mundo que já pertence ao maligno nunca nos fará felizes, pois a verdadeira felicidade vem de Deus, e é a Ele que você deve clamar. O Senhor enxuga as suas lágrimas e te mostra o caminho da alegria, da felicidade, da prosperidade. As tuas lágrimas têm um valor imenso para Deus, e Ele as multiplica em recompensas, em milagres e em bênçãos. Ele te renova a cada manhã, e depois de cada tribulação, Ele te leva para mais perto dele. Você é um vencedor em Cristo Jesus. O choro na sua vida não vai durar para sempre. Clame a Deus para que Ele enxugue as suas lágrimas, para que Ele restaure a sua visão. Eu não sei qual é o motivo do seu pranto, mas não importa. Pode ser um problema financeiro, familiar, uma perda, uma enfermidade, mas eu quero te dizer que para Deus nada é impossível. Tudo pode se resolver. Toda lágrima Ele pode enxugar. Siga para o altar de Deus e busque o consolo divino. Ele te guiará à felicidade. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós te amamos, nós glorificamos o teu nome, nós te louvamos pela tua santa e poderosa palavra, que como uma flecha certeira atinge o alvo do nosso coração e ministra a nós de uma maneira muito profunda. Senhor, eu peço a Ti que essa palavra alcance muitas pessoas, que a palavra do Senhor cumpra o propósito para o qual ela foi designada, que ela não volte vazia, mas que ela possa alcançar todos aqueles que estão passando por um momento de dor, de desespero e de angústia, e que eles possam ser confortados no seu espírito. Eu peço que o Senhor contemple a vida desse irmão e dessa irmã, que tem semeado em meio ao pranto. Pessoas que estão chorando enquanto lançam as suas sementes. Ó Deus, que a Tua palavra se cumpra na vida dele e na vida dela. Que ele possa voltar com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Que ele possa colher no mundo espiritual muitas vezes mais do que aquilo que ele tem plantado. Que essa família experimente um tempo de bonança, um tempo de paz, de tranquilidade, de equilíbrio. Que essa casa, Senhor, volte a ser um lugar de bênção, um lugar de paz, um lugar onde a Tua presença habita e onde todos possam sentir o Teu amor. Que essa pessoa que está me ouvindo possa exalar o bom perfume de Cristo com as suas palavras, com as suas atitudes. Nós reconhecemos que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós estivermos cansados, nos sentindo sobrecarregados, o Senhor pode restaurar a nossa força. O Senhor pode tirar do nosso coração
essa tristeza, essa angústia, essa frustração e essa decepção e substituí-las pela tua plena alegria, pela satisfação, por uma vida abundante na tua presença. Que o Senhor contemple cada pedido de oração que foi mencionado aqui nesses comentários e mesmo aqueles que não foram escritos, mas que o Senhor sabe que são essenciais na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Que eles possam se realizar, se concretizar, segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Deus vai enxugar as suas lágrimas. Receba essa palavra no seu coração. O seu choro pode até durar uma noite, mas a alegria voltará a fazer parte da sua vida. Você voltará a ter satisfação. Você voltará a ter vida, a ter bom humor, a ter momentos felizes junto com a sua família, ou mesmo quando estiver junto com os amigos, com os irmãos da igreja. Você voltará a ter a alegria da salvação, como o salmista Davi disse, a alegria de cultuar a Deus, a alegria de louvar a Deus, a alegria de orar, de ouvir a palavra dele, a alegria de obedecer ao Senhor. Amém? Não saia sem dar o seu like nesse vídeo, para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias, então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus possa, nesta semana, encher o seu coração de alegria, paz e força. Entregue a sua semana nas mãos de Deus. Entregue a Ele os seus planos, as suas pendências, seus medos, seus anseios. Olha só, Deus é poderoso para fazer uma virada de chave na sua vida, ainda nesta semana. Creia nisso, amém? Você já está começando a semana do jeito certo, na presença de Deus, se enchendo da palavra. E eu espero que você saiba que você não está aqui por acaso. Não foi por acaso que essa palavra chegou até você ou que você clicou aqui nesse vídeo. Deus tem um propósito para a sua vida. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante porque quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E assim nós conseguimos falar do amor de Deus para outras pessoas diferentes, para várias pessoas, por esse mundo afora. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa grande comunidade de fé. Pessoas que buscam ouvir a voz de Deus todos os dias,
aqui junto com a gente. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé, com convicção, o seguinte: minha semana será vitoriosa. Você pode declarar isso pela fé? Minha semana será vitoriosa. Talvez você esteja pensando assim: pastor, eu estou com tantos problemas, com tantos desafios. Mas olha só, você tem um Deus que é maior do que os seus problemas, maior do que os seus desafios. Um Deus que te ama, que cuida de você, que tem um propósito para a sua vida. Então você pode acreditar sim que Deus pode conceder a você uma semana de vitória. Por isso escreva aqui: minha semana será vitoriosa. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, faça isso se tornando membro do canal. Ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e vai estar aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 16, versículo 3, está escrito assim: peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Olha só, não tem nada de errado em fazer planos, sonhar, se organizar, desejar o melhor para a sua vida e para a sua casa. Tudo isso é muito bom. Mas o erro começa quando a gente tenta viver como se não precisasse da direção de Deus. Quando a gente acha que só porque fez uma planilha, tudo vai sair do jeito que nós imaginamos. Você pode até saber onde quer chegar, mas só Deus sabe os caminhos que vão te levar até lá. É por isso que o mais importante não é o quanto você se planejou, mas sim em quem você está confiando. Porque quando a gente entrega de verdade cada plano nosso nas mãos de Deus, nós passamos a viver com mais calma, com mais fé, com mais sabedoria. E essa é a diferença de quem começa a semana com Deus. Não é que tudo vai dar certo, não é que tudo vai sair do jeito que você quer, mas é que tudo vai acontecer do jeito que Deus planejou, do jeito que Ele estabeleceu. E você pode ter certeza, os planos de Deus são melhores do que os nossos. Talvez você esteja começando essa semana com o coração apertado, porque por mais que você tenha feito planos, as coisas não aconteceram. A cura não veio, o seu casamento não foi restaurado, o dinheiro que você estava precisando não apareceu. E eu sei que isso dói. Dói porque você orou, você tentou, você esperou e mesmo assim parece que nada mudou. Mas nessa semana, Deus está te chamando para enxergar diferente. Ele quer te ensinar a perceber os pequenos milagres, as pequenas portas que Ele já começou a abrir. Aquela conversa que parecia comum, mas que trouxe uma paz enorme para o seu coração. Aquela oportunidade simples que apareceu, mas que se tornou a chave para algo maior. Aquele dia que você conseguiu levantar da cama, mesmo sem ter forças. Foi Deus te sustentando, irmão. Já é Deus agindo na sua vida. A palavra do Senhor diz no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10, o seguinte: sejam fiéis nas pequenas coisas, pois quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Então, olha só, não despreze o que parece pequeno. Não desvalorize o que não tem brilho ainda. Não ignore o que Deus já está fazendo só porque não veio do jeito que você imaginou.
essa pode ser a semana da sua virada. Mas talvez essa virada não venha com um barulho, com holofotes, não venha como uma cena avassaladora de filme. Ela pode começar em silêncio, no seu quarto, no seu coração, e crescer a partir da sua fidelidade naquilo que parece pouco agora. Você está esperando uma grande resposta, mas será que não é a sua fidelidade no pouco que vai trazer essa resposta, essa direção que você tem buscado? Porque tem gente que vive pedindo mais de Deus, mas não cuida daquilo que já tem. Pessoas que olham para a própria vida e só vê o que falta, mas nunca enxergam aquilo que já foi dado a elas. Tem gente que não é fiel nem à vida que Deus concedeu. E o pior, muitos maridos, homens que já têm uma casa, esposa, filhos, mas vivem com a cabeça num mundo de fantasia, presos numa mentalidade adolescente, como se ele tivesse ainda 17 anos. Querem se aventurar por aí como se não houvesse consequências, como se não houvesse uma aliança. Só que existe uma aliança. O casamento é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. E, ironicamente, muitos que vivem dizendo o mundo quer destruir as famílias são os primeiros a destruir a sua própria família. Com as escolhas erradas que fizeram, com as suas omissões, com a sua imaturidade. Você está achando que a sua realidade é pouca coisa? Que a sua rotina é pequena demais? Que sua casa é limitada demais? Eu quero que você ouça isso com atenção. A Bíblia não te ensina a desprezar o que é pouco enquanto algo melhor não chega. A palavra do Senhor diz: seja fiel no pouco e sobre o muito você será colocado. É nessa fidelidade diária, prática, silenciosa que Deus começa a agir. A sua grande alegria não vai acontecer longe das pessoas que Deus colocou perto de você. Não é longe de casa, é dentro dela. Não é em outra realidade, é nessa que você já está vivendo. Deus quer te restaurar. Ele quer te abençoar, sim, e quer usar a sua vida restaurada para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Coloca isso na sua mente nessa semana e deixa Deus trabalhar em você todos os dias. Meu irmão, minha irmã, entregue a Ele a sua mentalidade, os seus desejos, a sua vida. Entregue tudo nas mãos daquele que tem poder para te transformar por inteiro. Tem pessoas que dizem assim: eu quero uma mudança, só que vivem repetindo os mesmos comportamentos de sempre. Dizem que querem paz, mas se alimentam de fofocas, de críticas, de provocações. Dizem que querem receber uma bênção no seu lar, mas tratam os da própria casa com frieza, com grosseria, com impaciência. Diz que quer sabedoria, mas toma decisões no impulso, na carne, sem buscar a direção de Deus, sem considerar o que a palavra diz. Não adianta pedir algo novo se você insiste em manter tudo igual. Deus não vai derramar milagre sobre o orgulho. Não vai liberar transformação onde há desobediência disfarçada de fé. Você quer uma mudança real? Então comece por atitudes que todo mundo veja. Comece pedindo perdão onde você errou. Comece tratando melhor as pessoas que vivem com você. Comece pagando aquilo que você está devendo, cuidando daquilo que você tem, com zelo, com excelência, sendo uma pessoa honesta, mesmo quando ninguém estiver olhando. Você quer que Deus mude a sua vida? Então pare de viver como se tudo fosse só uma questão espiritual. Não é só joelho no chão, é boca que fala sabedoria,
é mão disposta a servir, é coração que se abre, é rotina que muda. Tem gente que não precisa de mais revelação, precisa de decisão. E talvez seja essa a hora de dizer: chega de adiar, eu vou mudar. Com a ajuda de Deus, com a força do Espírito Santo, eu vou me alinhar com aquilo que Deus espera de mim. Meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa palavra no seu coração. Seja fiel no pouco. Seja fiel naquilo que Deus já colocou em suas mãos. E o Senhor irá preparar grandes coisas, grandes milagres na sua vida. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Se você tem algum pedido específico de oração, se você está orando por alguma causa específica, escreva ela aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém da sua família, alguém que você conhece, escreva o nome dessa pessoa aqui e vamos orar juntos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais esse dia, Senhor, que está começando, por mais essa semana que o Senhor nos permite começar. Obrigado porque, mesmo quando nós não vemos saída, o Senhor continua sendo a nossa direção. Mesmo quando estamos cansados, o Senhor continua sendo a nossa força. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa quando ignoramos a Tua voz, quando escolhemos o nosso próprio caminho, quando falamos demais, quando agimos sem sabedoria, quando guardamos sentimentos que não vêm de Ti dentro da nossa alma. Nos limpa, nos lava, nos purifica e nos restaura. Hoje queremos entregar de verdade os nossos planos em Tuas mãos. Queremos parar de tentar controlar tudo, de resolver tudo do nosso jeito. Queremos descansar no Teu cuidado. E mais do que isso, Senhor, queremos ser fiéis. Fiéis no pouco, fiéis com a casa que o Senhor nos deu, com a família que o Senhor nos deu, com os compromissos que temos diante de Ti. Nos dê esse entendimento, nos dê maturidade espiritual, mas também, Senhor, nos ajude a colocar isso em prática. Nos ensina a mudar de atitude, a romper com ciclos malignos que têm marcado a nossa vida, a parar de apenas pedir e começar a viver com o coração grato por aquilo que já recebemos. Nos ajude, Senhor, a tratar melhor as pessoas ao nosso redor, a sermos mais pacientes, mais presentes, mais humildes. Eu quero orar por esse irmão e essa irmã que estão começando essa semana com essa dor no coração, que estão sem direção, sem saber o que fazer, se sentindo frustrados porque os planos deles não deram certo. Visita agora, Pai. Entra nessa casa, entra nesse coração, nessa história. Eu oro por essa pessoa que está lutando para manter o seu casamento e que não sabe mais o que fazer. Eu oro por essa mulher que se sente invisível dentro da sua própria casa. Por esse marido que ainda não entendeu o valor da aliança que carrega. Eu oro por esse jovem, por essa jovem que sente que a vida está travada, que as coisas não acontecem para ele. Eu oro por essa pessoa que está se afundando em dívidas. Essa pessoa que está tomada pela ansiedade, que está vivendo em solidão. Eu apresento a Ti cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Pelos nomes dos filhos, filhas, maridos, esposas, parentes, amigos, todas as pessoas que estão sendo apresentadas aqui pela fé. Eu oro por cada coração que nesse momento está dizendo: eu entrego a minha semana, a minha vida nas mãos de Deus. Que o Senhor honre essa entrega, Pai. Responda conforme a Tua vontade. Se for o tempo de esperar, nos dê paciência. Se for o tempo de agir, nos dê coragem, nos dê força.
Se for o tempo de recomeçar, nos dê sabedoria e, acima de tudo, nos conceda a tua paz. Aquela paz que o mundo não compreende, mas que vem direto do teu Espírito. Nos dê serenidade para viver um dia de cada vez e nos dê força para sermos fiéis, mesmo quando tudo o que nós temos parecer pequeno demais. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Deus te abençoe. Uma excelente semana para você. A sua semana será uma semana vitoriosa. Eu creio nisso. Amém? Essa palavra te abençoou? O Espírito Santo falou com você? Então compartilhe ela. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.